Todo mundo vê uma mina em operação ou ouve falar sobre extração de ouro na Amazônia, mas poucas pessoas conhecem os profissionais que trabalham nos bastidores, conciliando mineração, legislação e responsabilidade ambiental. Hoje vamos conversar sobre esse universo com um profissional que conhece de perto essa realidade. Nosso convidado é o geólogo Igor, formado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, que atua na região Oeste com licenciamento ambiental e mineral. Igor, seja muito bem-vindo. É um prazer receber aqui no Prime Talks. Para começarmos, eu gostaria que você contasse um pouco como foi sua formação, se você fez estágio, quais foram as dificuldades. Fique à vontade agora para falar. Boa noite, Alexandre. É um prazer aqui o convite do Prime Talks participar e poder contar um pouco da minha vida na geologia, né? Hoje em dia eu vivo disso, é a minha profissão que eu escolhi e vou poder compartilhar um pouco da minha experiência aqui na Amazônia, né? Bom, eu sou natural de Belém, no Pará, né? A capital do estado, mas desde a minha formação já foi iniciada fora de Belém, fui fazer a faculdade de geologia em Santarém, no oeste paraense, né? E daí então eu comecei a me apaixonar pelo nosso Tapajós, pelo nosso oeste do Pará. E daí segui minha formação, meu estágio, e até hoje estou atuando aqui na região oeste do Pará, com muito orgulho, poder contribuir um pouco para o estado que me formou, todo esse conhecimento da geologia, né? Fui formado na Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, né? Curso de Geologia. Estagiei no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Sempre tive muita habilidade desde a faculdade com assessoramento remoto, com SIG em geral, né, software SIG. Então, por conta dessa habilidade, já adentrei ao estágio justamente para trabalhar com isso. Parte de georreferenciamento, produção de mapas. Então, já trabalhei no INCRA por 2 anos. Tive um pouco esse contato aí na parte de regulação fundiária, de imóveis rurais e principalmente com o banco de dados SIG, né? Lá a gente tinha um banco de dados enorme, praticamente todo o estado do Pará, principalmente aqui da região oeste, e aí tive essa expertise nessa área, né? Que me ajuda até hoje em todos os meus trabalhos de, de mapeamento, de campo, o SIG sempre está presente, né? Você sabe como ninguém, né? Que dependente do serviço, a gente sempre precisa ali de um mapa, de uma coordenada, alguma coisa. Então, até hoje, o que eu aprendi no meu estágio é utilizado no meu dia a dia, né? E aí foi isso. Filho da UFOPA, né, com muito orgulho. Amo o meu estado do Pará, principalmente o meu Tapajós. E sigo atuando desde então em toda a região oeste, né? Eu falo para meus amigos que tem um município só aqui da região oeste que eu ainda não conheço, que pretendo conhecer, que é o último município da parte noroeste, que é Faro, fronteira com o Amazonas. De resto que tudo já conheço, né? A minha trajetória foi logo após formado, né? Sempre ouvi falar muito do município de Itaituba. Ele fica, para quem não conhece, Itaituba fica a cerca de quase 400 quilômetros aqui de Santarém, né? E aí é um município, para nós geólogos, principalmente conhecido pela província mineral do Tapajós, onde a gente tem uma ocorrência, uma não, várias ocorrências de ouro significativas para o setor mineral, né? E que de muitas décadas já tinha a sua exploração pelo setor garimpeiro, né? Mineração de pequeno porte. Então, desde a faculdade sempre ouvi falar muito de Itaituba, e a primeira oportunidade que eu tive de ir para Itaituba, eu agarrei e aí segui mais uma mudança de município, seguindo de Santarém para Itaituba. Morei em Itaituba por quase 4 anos, conheci muitos lugares lá, e aí tive essa grande experiência no setor mineral de ouro, que foi onde realmente eu me apaixonei, me encantei, pude aprender muito com os garimpeiros locais, visitei, acredito que quase todos ou boa parte dos garimpos que tem em Itaituba, e são muitos, Bastante, né? então, mas pelo menos os principais, né, os maiores, eu consegui conhecer. Com certeza, tive muito aprendizado com a mineração de pequeno porte, garimpagem, e foi, assim, uma escola, né? A gente
sai da faculdade com aquele conhecimento teórico bem superficial, né? Conversei demais com os garimpeiros e aí até hoje a minha filosofia dentro do garimpo é: você pode ser o PhD de mineralogia, de tudo, mas você tem que chegar no garimpo com a boca fechada e os ouvidos atentos. Porque numa conversa com um grupo de garimpeiros, você consegue coletar várias informações para o seu mapeamento de campo. Isso até hoje eu ensino para todo mundo que vai para garimpo, porque um bate-papo ali, tomando um cafezinho, o garimpeiro já fala: olha, eu trabalhei ali naquela área, fiz tantas gramas de ouro, teor deu 98, e aí você pergunta: onde foi? Ah, é ali. Aí ele já descreve um pouco da geomorfologia, eles chamam um baixão, né, o relevo. Então, isso tudo numa conversa, você consegue coletar dados. Então, o mapeamento de campo para prospecção de ouro, ele começa num cafezinho com o garimpeiro local. Sim, a Você gente já tem nossa consegue. forma, a gente tem nossa forma técnica, né, de falar, a gente acabou de Uhum, sair da faculdade, e muitas vezes a gente não sabe ainda que eles estão falando tudo aquilo que a gente precisa, mas da forma deles, né? E foi uhum, engraçado naquela vez que nós fomos, né, pro garimpo, realmente a gente aprende, né, o, digamos, o dialeto deles ali, mas o conhecimento deles, né, tudo que eles já estão há bastante tempo ali. Então, realmente, eles passam muita informação. Basta a gente também saber coletar, mas eles, sem dúvida, têm muito conhecimento indireto, né, sobre a própria pesquisa que eles fazem de forma... artesanal ainda, artesanal. Isso, Mas, sem dúvida, a gente, com o nosso conhecimento, consegue transformar, como eu disse, uma conversa em dados. Isso tudo o garimpeiro sabe muito mais que a gente, só que da forma dele, né? A gente sim. sabe da nossa forma, trazendo interpretação, trazendo para o papel. Geralmente é assim: você tem pouco dinheiro e pouco tempo, porque o, o garimpeiro ele é imediatista, né? Isso Sim, é sim. até um dos nossos problemas aí na questão da regularização, que a gente já vai conversar logo logo. A gente vai falar um pouquinho depois justamente sobre esse processo, como é que funciona a regularização dessas áreas para que o garimpeiro possa trabalhar de forma segura, que não ocorra embargos, que não ocorra esses problemas que a gente vê aqui na Amazônia nas áreas ilegais. Certo, Igor? E para a gente falar um pouquinho com os alunos da graduação, para quem está começando a entrar no mercado de trabalho, que quer trabalhar com pesquisa mineral, seja para ouro, trabalhar com processo minerário, o que que você indica? Quais são as ferramentas? O que ele tem que saber para iniciar nesse mundo? Bom, Alexandre, primeiro eu trago uma boa notícia, né? Que para quem está se formando agora, comparando com alguns anos aí, algumas crises políticas do Brasil, o mercado da mineração está bem aquecido, né? Não só da mineração, mas para quem tem interesse, por exemplo, no petróleo, aqui no estado do Pará, as notícias aí da margem equatorial também acredito que vai movimentar bastante esse setor. Mas tratando de mineração de ouro, ele está bem aquecido, pelo que eu converso com os meus colegas também, estão demonstrando isso, né? Aqui no Oeste Paraense, por exemplo, a gente já tem algumas empresas funcionando, outras transicionando da parte de pesquisa para exploração, e isso é muito bom para um município, né? Que vai conseguir arrecadar com isso e gerar Sim. emprego. Assim, mas a dica que eu dou, que eu queria muito que tivesse me dado, no caso, para quem quer trabalhar com mineração de ouro, você obrigatoriamente tem que ser fluente em inglês. Não é mais curso básico, curso médio. A fluência no inglês ela pode ser um diferencial no seu currículo, até do coleguinha ali que tem vários cursos e tudo. O inglês ele está sendo um diferencial. Por quê, Alexandre? As mineradoras, não só no Brasil, mas como no mundo, de ouro, elas são particularmente, geralmente elas são ou canadense ou australiana, porque são os dois países que dominam as técnicas de exploração de ouro no mundo, né? Então, para a equipe de geologia que trata diretamente com os altos cargos das Sim. diretorias, eles têm que ter uma conversação técnica fluente, porque se muitos mineradores têm intérprete, mas aí gera muito conflito, né, de informações. O geólogo passa uma informação para um intérprete que não é da área, ele pode falar um termo técnico diferente e isso daí gera vários problemas. A comunicação em si ela tem que ser eficiente. Então, quando o geólogo ele tem a fluência, consegue conversar diretamente com altos cargos, né, os cargos que são
tomadas de decisões mesmo, ele com certeza vai ter um grande valor para a empresa, consequentemente vai ter uma grande carreira, né? Mas, claro, também é muito importante você já sair da faculdade dominando o soft SIG, de modelagem, né? O Leapfrog, Data Mining. Isso, hoje em dia, ele já se tornou um pré-requisito mesmo. Infelizmente, nem todas as universidades conseguem fornecer isso. Essa é a minha dica para quem está ingressando aí. Isso, com certeza, é um diferencial para você adentrar no setor de mineração, de ouro, ferro também, na mineração, assim, em geral, né? O que eu poderia sugerir também, né, seria a parte de legislação. Na faculdade a gente não tem muito acesso, né? Não existe uma disciplina sobre legislação minerária, legislação ambiental, e esse mundo da mineração, nós geólogos que trabalhamos com consultoria, né, o licenciamento dessas áreas é primordial você saber isso, porque todo o rito que a gente vai fazer para licenciar uma jazida, para licenciar uma área de garimpo, né? Seja extração até de areia, de seixo, que a gente considera uma coisa mais simples, você tem que ter um bom conhecimento, porque qualquer erro em documentação, qualquer coisa que você esqueça na hora do protocolo, ele pode ser indeferido e acabar com todo o licenciamento, né? Um futuro ali de uma área que tinha grande potencial. Então você pode pôr em risco isso daí. Então é muito importante na graduação você começar a se atentar para essa parte de legislação, tanto ambiental como minerária, além de softwares, né, de como o QGIS, o ArcGIS, que você vai necessitar para fazer os mapas e compor seus relatórios. Com certeza, né? É muito importante jogar sabendo as regras do jogo, né? E a Sim. legislação é para isso. Igor, a gente brinca muito que ouro achado seria um ouro roubado. Na mineração existe um problema que muito minerador iniciante desconhece. O fato dele ter ouro no imóvel dele, né? Ele achar um depósito, seja de ouro ou qualquer outro mineral, até mesmo esses minerais de uso direto na construção civil, ele já pode dizer que é dele ou esse material, esse minério é da União? Pergunta polêmica, hein, Alexandre? Isso aí é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, isso aí gera muita confusão, mas vamos aqui tentar esclarecer. Ó, o dono da propriedade, ou seja, ele posseiro, ou seja, o dono mesmo com título de direito da terra, ele tem o direito de usufruir aquela área ali para agricultura, é, silvicultura, o que for. Porém, o subsolo, ele, até o presente momento, ele é da União, desde que até uma pessoa ou empresa faça o requerimento de direito daquele subsolo, seja ele para fazer pesquisa ou extração mineral, dependendo do tipo de minério, do tamanho da área, alguns critérios que a ANM determina, né? O dono, então, se torna a pessoa que fez o requerimento, foi homologado pela ANM, né? Ela deu o direito à União, que é representada pela Agência Nacional de Mineração, deu o direito a essa pessoa, a essa empresa, fazer a extração. Mas, Igor, e a pessoa que está lá, que tem essa fazenda, essa propriedade há muitos anos? Bom, a pessoa que está lá, ela tem o direito de receber royalties, assim como funciona no petróleo, na mineração também funciona assim, né? E aí ela tem esse direito de receber, que aí vai depender de cada substância, qual mineral vai ser extraído, né? E aí ela consegue estar recebendo esse royalties. Porém, tem alguns casos conflituosos, né? Se a pessoa não quiser liberar a sua terra para uma mineradora fazer a exploração do minério. Bom, a gente analisa muitos casos como esse aí na justiça, né? Porque geralmente quando isso ocorre, a mineradora ou a pessoa que tem o direito de explorar, ela tem que recorrer à justiça, o processo é pausado na ANM, né? Até que se tenha uma decisão judicial, e em maioria dos casos é favorável para a mineradora. Por quê, Igor? Se o cara está ali, vai com a fazenda dele, porque para o juiz, entende-se que uma única pessoa, o posseiro, o dono da fazenda, não pode frear o desenvolvimento da união, ou seja, o desenvolvimento através da mineração, né? Uma Sim. pessoa não pode impedir que um município, estado ou um país tenha o direito de desenvolver a sua matéria-prima, né?
transformar o minério de ferro em indústria, em tudo que se transforma, né, nossos minérios. Certo. Então, quando o minerador ele inicia o seu projeto de pesquisa mineral, ele vai solicitar para o dono do terreno, né, se não for dele, dono da fazenda, o dono do imóvel, que geralmente é rural, ele precisa de uma permissão para realizar a pesquisa. Ele não É, tendo essa permissão, geralmente vai para litígio e o minerador geralmente tem a preferência, né, como você explicou, né? sim, sim, isso mesmo. Então, no caso do ouro, o que é a CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral, né? Que é o imposto que o minerador precisa pagar. No caso do ouro, quantos por cento ela incide sobre a venda desse minério? Bom, para o minério de ouro, a alíquota ela está em 1,5%, né, sobre a receita bruta da venda do minério, né. Então, geralmente os acordos de concessão das terras, né, entre, por exemplo, o fazendeiro e o garimpeiro, ele tem que partir de 1,5 por lei, né. Eles podem entrar no acordo para aumentar ou manter, né, mas por lei o proprietário ele tem o direito de receber 1,5% da venda do minério de ouro. Certo. E entrando agora nessa parte mais direta da pesquisa, a gente ainda pode dizer que o geólogo fica andando muito no meio do mato, ainda é aquela situação mais arcaica, ou a gente já tem várias tecnologias, né, já utiliza drones. O que que hoje a tecnologia nos proporciona para melhorar o desenvolvimento da pesquisa mineral, principalmente na Amazônia, né, que é um local de difícil acesso? Alexandre, é uma pergunta importante, também é um conselho para quem está entrando, né? Ainda precisa se adentrar muito na mata, fazer longas caminhadas, principalmente para quem vai trabalhar na Amazônia. A nossa logística e acesso aqui ela é muito difícil, diferente de algumas regiões aí do Brasil, como o Nordeste. Aqui a gente tem um acesso às áreas muito difícil. É, Até mesmo para os nossos colegas aí que trabalham com sondagem, eles falam que na Amazônia o, tam- o, as camadas de solo elas são muito espessas, né? Geralmente você consegue, numa sondagem, começa a ver o saprólito, a rocha alterada, a partir de 30, 40 metros. Isso é muita coisa, gente. Tamanho de solo, né? Então, é muito difícil encontrar afloramentos em mata fechada, né? Você não consegue procurar afloramentos por imagem satélite, porque você só vai ver cobertura vegetal, né? Sim. Então, a tecnologia, ela tem que ser utilizada para nos ajudar, até mesmo na mineração de pequena escala. Eu, particularmente, tento sempre agregar o máximo de tecnologia que eu conseguir. Hoje em dia, os drones são da nossa ferramenta principal. Acredito que quase todo Aquela geólogo passou aqui, né? hoje em dia já utiliza os drones para ajudar no mapeamento, ajudar aí na parte de mapas, de SIG, né? Então, o drone é um exemplo e vem avançando muito, né? Recentemente, conversei aqui com os colegas que já estão utilizando drones maiores, né, para conseguir acoplar sensores geofísicos. Isso aí é um marco, né? Se você for olhar, 10 anos atrás, uma grande mineradora tinha que alugar um helicóptero, acoplar um sensor geofísico ali, ficar percorrendo a área com o equipamento pendurado para conseguir fazer o imageamento geofísico, ou então um avião, Sim. você tinha que tirar o fundo do avião para acoplar um equipamento caríssimo. O custo disso E é é, muito alto, né? é, então a tecnologia ela nos ajuda muito aqui na Amazônia, né? Os nossos GPS também cada vez mais precisos, consegue ter precisão nos levantamentos. E é isso, cara. Como eu disse, né? Com pequeno custo, com pequenos investimentos, às vezes a gente consegue trazer grandes tecnologias que nos ajudam muito, né? Falando um pouco sobre drones, né, na Amazônia, que tipo de drone você sugere para a pesquisa mineral? Vários colegas já utilizam, né? Vários modelos, né? Vai depender muito do que você vai precisar fazer. Eu já trabalhei com drones que são de grande porte, né? 8 hélices, e que tem vários sensores acoplados, principalmente o sensor LiDAR, que é a gente aqui na Amazônia, é uma tecnologia que ajudou demais, principalmente quando você precisa fazer mapeamento topográfico em áreas de vegetação densa. Ele consegue fazer o laser do LiDAR
consegue atravessar as árvores, né, e ter uma precisão das camadas de solo. Então você consegue fazer a topografia ali sem derrubar uma árvore, né? Isso para a gente aqui na Amazônia é extraordinário. Uma tecnologia que vem agregar muito, né? Hoje em dia já tem empresas que fazem locação desse tipo de drone, você não precisa adquirir. Então você consegue locar só para aquele serviço específico, fazer o levantamento. E também tem empresas que trabalham com esse mesmo tipo de drone, só que além do sensor LiDAR, consegue acoplar outros sensores geofísicos, que no caso, por exemplo, sensor geofísico de magnetometria. Para quem trabalha, por exemplo, com mineração com minério de ferro, é sensacional. Você consegue fazer mapeamentos ali com precisão excelente, né? A gente sabe que o minério de ferro ele vai te dar uma resposta boa ali num levantamento magnetométrico, né? Então, com certeza é uma tecnologia que veio para somar, já está acessível, né? Já está no mercado. Estou acompanhando outros lançamentos aí de outros sensores, principalmente geofísicos, já estão conseguindo acoplar aí nos nossos drones. E a tendência é essa, né? Cada dia mais a gente conseguir ter equipamentos aí que facilitem a nossa pesquisa mineral e que estejam cada vez mais acessíveis a nós, geólogos. Igor, tem algumas coisas que a gente traz do tempo de faculdade. Eu tinha um professor que ele usava o martelo para indicar que tipo de minerais tinha naquela rocha. Claro, era brincadeira, né? Ele batia com o martelo na rocha, pelo barulho ele dizia quais minerais estavam compondo aquela rocha. Na Amazônia, existe alguma forma ou modelo, alguma coisa que nos indique aonde tem ouro? Alexandre, esse faro aí é extraordinário, né? Mas como eu falei, assim, quando você trabalha na Amazônia, é difícil você ver rocha em si, né? A não ser quando você está fazendo furo de sondagem. Mas quando a gente consegue ver, por exemplo, rochas alteradas, de tanto a gente trabalhar com isso, né, garimpos abandonados que têm afloramentos expostos, a gente consegue ter um faro para aquela rocha mineralizada, porque a gente já conhece como é que funciona a, a mineração, a gente já sabe como é que é os modelos de depósito da região, por exemplo, Itaituba. Quando eu vou para campo, já sei que vou trabalhar com depósitos places ou paleoplace, né, oriundos de zonas hidrotermais, né. Então, a gente já, quando consegue ver as rochas, né, a gente já procura um veio de quartzo branco, a rocha alterada, já com feições de ferro, aquela textura mais enferrujada, mais suja, são o nosso faro, nosso indicador, né? Mas o trabalho de pré-campo, ele é essencial para você conseguir executar um ótimo campo. Hoje em dia a gente tem muitos dados fornecidos aí pela CPRM, outros bancos de dados públicos abertos, e quando se trabalha na sua área específica, na sua região de campo, você consegue levantar muitas informações estruturais, de geologia, geofísicas, que vão te levar direto aos seus possíveis alvos, né? Então, eu sempre digo que um campo bem executado, ele teve que ter um pré-campo excelente, né? Quando você tem um pré-campo excelente, consegue ter um mapeamento de eficiência. Principalmente na questão da logística, né? Com A certeza. região de Itaituba, a região do Oeste, tem poucas vias. Então, um pré-campo para fazer justamente o mapeamento dessas vias de acesso diretamente onde os mapas já indicam, né, um potencial daquela substância que você está procurando, ele é fundamental até para você economizar, tanto na pesquisa como também na parte da consultoria, né? Eu costumo falar que na Amazônia, logística também se torna uma espécie de mapeamento, né? Nós precisamos mapear a logística no pré-campo para conseguir executar um bom campo, né? Você não consegue ir para um alvo sem antes tentar visualizar aí por imagem de satélite uma estrada, ou então tem lugares que a gente só tem acesso de avião, então você tem que ver onde que vai ser as pistas de pouso, onde vai ser sua área, a distância, onde você vai conseguir fazer um alojamento, né? Então, isso tudo já é um mapeamento, né? A sua logística já acaba se tornando um serviço, né? Sim. E aí, quando trata-se de Amazônia, o custo da logística é tão alto que corresponde, às vezes, de um orçamento, cerca de 60% do valor do orçamento é logística, né?
é o custo e o tempo, né? São as duas coisas que a gente geralmente tem bem pouco, mas é o que mais nos toma recurso e tempo, né? Porque na Amazônia você não consegue fazer nenhum serviço. A Amazônia é coisa de diárias, né? Então, geralmente, os geólogos, eles cobram valor por diária, né? Não existe serviço de geologia de campo em horas. Então, esse é um diferencial. Igor, e a gente sabe que existem muitos mitos voltados para o garimpeiro. Claro, existem os clandestinos e existem os legalizados. Como a gente pode fazer essa diferenciação? E para quem nunca ouviu falar o que é uma PLG, Permissão de Lavra Garimpeira, você pode explicar para a gente um pouco o que significa e também como fazer o licenciamento? Bom, Alexandre, esse é um assunto muito importante ser debatido, né? Para desmistificar algumas coisas que a mídia propaga, né? Primeiro que a profissão de garimpeiro, porque é uma profissão definida por lei, né? A lei do Estatuto do Garimpeiro, ela oficializa essa profissão tão nobre, né? Que já existe há décadas. Primeiro que a gente sabe, né, que os garimpeiros, sem a sua documentação, eles estão trabalhando de forma ilegal e estão cometendo o crime que é o usufruir um bem da União, que no caso é o minério de ouro. Porém, a minha convivência em Itaituba, conheci muitas pessoas, a maioria, na verdade, quer a regularização, quer trabalhar de forma legal, porque a pessoa cresceu no garimpo, trabalhou a vida toda com garimpo, e a profissão dela é ser garimpeiro. Ela não sabe fazer outra coisa nem tem interesse, né, Sim. de fazer. E é uma profissão muito nobre, né? Com todas as dificuldades, a pessoa ali no meio da Amazônia, trabalhando pesado. E então eu acho que é uma profissão que é digna e deve ser muito valorizada. Mas, contudo, a regularização da atividade ela ainda é burocrática, apesar que depois da criação do Estatuto Garimpeiro, a ANM também lançou as legislações que permitem a permissão de lavra garimpeira, que é uma modalidade de concessão do requerimento que a gente conversou, de o garimpeiro poder usufruir o subsolo e fazer a sua extração com a documentação chamada permissão de lavra garimpeira. Como é que funciona a PLG? Ó, Ela é ó, exclusivamente para vai minerais afundar até a mochila. garimpáveis, né? Aí você não tem só ouro, tem casterita, tantalita, diamante e entre outros, né? E especificamente aluvionares e coluvionares, né? Que para a gente geólogos são aqueles depósitos fluviais, eólicos, né? Quando a gente já parte para o minério na rocha, que é o primário, já não é abrangido por essa legislação, né? Então, a maioria dos nossos garimpos em Itaituba, eles são aluvionários, né? Depósitos tipo placer. E aí, o que acontece, né? Quando você abre o mapa da ANM lá no SIGMAIN, que é o Sistema de Informações Geográficas em Itaituba, é simplesmente extremamente poluído de requerimentos, né? Então tem essa briga do garimpeiro querer fazer a PLG e já ter uma área coberta por uma mineradora fazendo pesquisa, né? Então os dois tipos de requerimentos não podem se sobrepor, ou é um ou é outro. E aí, nesse caso, vence quem chegou primeiro, né? Quando a área estava livre, ali que a gente chama área livre, que era da União, quem fez o requerimento primeiro que é o detentor do direito de fazer a sua pesquisa ou extração, né, no caso dos garimpeiros. Então, muitos garimpeiros estão na área, são poceiros, donos da terra, mas nunca conseguiram fazer o seu requerimento porque as áreas estão cobertas por grandes mineradoras aí que ficam, como é que eu posso falar? Ficam onerando o subsolo, essa é a verdade, né? Então, a região de Itaituba ali, da província mineral do Tapajós, é uma região extremamente onerada, o subsolo é extremamente onerado. Você não vê um filete de subsolo disponível para fazer requerimento. Quando você abre o mapa, ele é extremamente poluído de requerimento. Então, é essa questão burocrática que pesa, né? O garimpeiro está disposto a fazer essa regularização. Muitos garimpeiros entram em contato comigo para tentar fazer, né? E, por outro lado, quando consegue fazer o requerimento, por mais que seja a PLG ela seja menos burocrática do que
uma autorização de pesquisa, concessão de lavra, Sim. ela ainda é um pouco onerosa para uma única pessoa, né? Um único garimpeiro custear tudo. Então, hoje em dia, os garimpeiros já estão se organizando em forma de cooperativa, né? Onde você tem aí um grupo de 30, 35, 40 garimpeiros de uma região se organizando em forma de cooperativa para conseguir dividir esses custos e contratar, por exemplo, um geólogo, contratar um advogado, contratar um contador e fazer uma empresa em que todos ganhem, né? Uma cooperativa de fato. Sim. Então, esse é um movimento que está tendo no Tapajós. Muitos garimpeiros estão optando por essa metodologia para conseguir se organizar. Igor, você falou aí sobre áreas oneradas, né? A gente sabe que para a gente fazer um requerimento, a área precisa estar livre. Mas qual seria a diferença e como a gente sabe que uma área está livre e uma área está onerada? Bom, primeiramente, o nosso amigo garimpeiro precisa de um geólogo para estar auxiliando nessa parte, porque envolve o conhecimento de informações cartográficas e direito minerário também, né? Então, o primeiro passo é saber a localização exata através de uma coordenada ou o CAR da área, por exemplo, né? É enviado a nós, geólogos, e a gente faz um estudo da área através dos dados disponibilizados pela INM no portal Sigmine. A gente faz a consulta se tem algum requerimento existente na área e visualiza em forma de mapa, né? Se tem e quais são, né? E qual é a situação atual de cada requerimento, de cada alvará de pesquisa, concessão de lavra, entendeu? E aí a gente visualiza, de forma visual, consegue saber se esse garimpeiro consegue fazer um pedido de PLG, requerimento, né? Ou não. E se a área estiver completamente cheia de requerimentos, a gente fala que são as áreas oneradas, né? Então, você não consegue fazer esse requerimento porque já existe um detentor daquele subsolo. Pode ser uma mineradora, pode ser outro garimpeiro que já tem uma PLG na área, são vários fatores. Aí o geólogo vai interpretar caso por caso, né? Cada requerimento é um processo que o geólogo analisa o processo por completo e ele pode dizer para os garimpeiros se aquele requerimento ali ele já vai caducar, que a gente fala, né? Já vai perder, e aí como que o garimpeiro vai conseguir fazer o seu requerimento futuramente, né? Hoje, um dos grandes problemas são justamente esses processos que caducam, que são indeferidos, né? Que o minerador acaba perdendo, às vezes, por uma falta de consultoria. Isso tudo trava justamente, às vezes, grandes áreas que têm um potencial enorme, né? De ouro, de outros minerais que a gente tem aqui na região do Tapajós. E por causa desse motivo, né, que a gente chama de oneração, como você explicou, a gente vai colocar um mapinha, a gente vai explicar aqui como é que funciona justamente isso. Áreas oneradas, elas são áreas que são bloqueadas por requerimentos e geralmente na região aí do Tapajós é muito difícil você achar uma área livre, né? Uma área que não foi requerida, porque justamente por causa do potencial de ouro que tem aí nessa região. Igor, agora falando um pouco sobre licenciamento de áreas protegidas, né, que a gente sabe que existe uma responsabilidade ambiental aqui na Amazônia. Muito se fala sobre mineração em áreas de proteção ambiental, o que tem tido muito problema, né, com o IBAMA, com a fiscalização. E o que muda quando uma área está inserida dentro de uma área de proteção ambiental, uma APA? Alexandre, esse é um assunto também muito importante a ser debatido, conversado, porque muda completamente o jogo, né? Se você vai ter uma atividade minerária dentro de uma unidade de conservação, a primeira coisa que o seu técnico, no caso o geólogo, o engenheiro ambiental, tem que analisar é se a unidade de conservação permite a atividade minerária. Esse é o primeiro passo a ser observado e analisado. Se o plano de manejo da unidade de conservação permite atividade minerária, ela vai ser executada com uma anuência do órgão gestor da unidade de conservação, que geralmente, aqui no Pará, as unidades de conservação de uso sustentável, como as APAs, né, elas são geridas pelo ICMBio, né? Então, o ICMBio concede uma anuência através do licenciamento ambiental, que pode ser feito
no caso pelo Estado, ou até mesmo se for entre dois estados, né, fronteiras, pelo IBAMA. Certo, Igor, para a gente entrar aqui no nosso encerramento, uma última pergunta que eu acho muito importante. Quais os principais erros que você vê no processo de licenciamento, tanto minerário como ambiental? Consegue citar para a gente os três principais assim que você acha? Alexandre, nesse tempo aí de consultoria, eu já vi muita coisa, mas de forma rápida, que três seriam iniciando o processo, que é fazer um requerimento junto à ANM em área onerada, ou então quando faz o requerimento não anexa os documentos obrigatórios, isso também pode fazer você perder o seu requerimento, né? Não acompanhar as exigências que a ANM faz a você, até porque ela te dá um prazo para você cumprir, também pode fazer você perder. Já o segundo, na questão da parte ambiental, seria um dos erros maiores, né? Seria a questão do licenciamento, né? O técnico, ele tem que ter muita atenção nessa questão do licenciamento, porque o seu licenciamento ele pode mudar de esfera conforme a sua área, tamanho, tipologia ou tipo de impacto, se é local ou regional. Então, tudo isso daí tem que ser feito um checklist antes de tudo, né? Para definir onde que vai ser o seu órgão licenciador, né? No caso das PLGs, a gente tem alguns casos que a PLG pode ser licenciada pelo município, né? E outros casos que são licenciados pelo Estado, e como eu falei anteriormente, em outros casos, a PLG pode ser licenciada até pelo IBAMA, quando são, por exemplo, grandes áreas que pegam dois estados. Isso tudo tem que ser analisado pelo técnico, tem que ter o conhecimento da legislação, né? E terceiro seria, após concluir todos os outros as duas etapas com sucesso, ter seu requerimento aprovado, sua licença emitida, não acompanhar a lavra e o processo, né? O técnico deixar largado, não saber onde que está sendo feito a extração do minério, quantidade, isso tudo também tem que ser acompanhado, porque anualmente o técnico precisa fazer um relatório anual de lavra, né? Então tem que constar tudo, Sim, ele tem que estar ciente de tudo. Então, acho que são esses três pilares, né? Primeiro, a fase de requerimento, não fazer correto. Segundo, também não tentar fazer o licenciamento da forma correta. E o terceiro é acompanhar a lavra depois. Igor, agora a gente já entrando aqui no encerramento, a gente tem feito uma pergunta para todos os nossos convidados, que é: qual o principal erro que as empresas, que as mineradoras cometem ao deixar de contratar ou manter, né, contratada uma consultoria ambiental para o seu empreendimento? Bom, Alexandre, isso costuma acontecer principalmente na fase que a mina começa a operar, que deveria ser uma das partes principais da presença do técnico, né? É, alguns pequenos mineradores da feita que têm a sua licença em mão, a sua PLG otorgada, elas acabam abandonando o profissional geólogo, né? Ou outros engenheiros. E isso é até importante ser debatido, porque economizar na mão de obra intelectual, ela sempre vai ser mais cara. Então, quando o minerador ele decide abandonar o consultor, deixar tocar a mineração sem um consultivo técnico, ele está correndo sério risco de perder tudo aquilo que ele já conquistou, como a sua PLG, a sua licença, né? Porque a mini operação ela também tem que ser acompanhada, né? Tem tomadas de decisões que só o profissional vai saber fazer, né? E aí essa economia de capacidade intelectual, ela pode ser uma economia burra, né? Porque a multa que você pode tomar de um órgão ambiental, por exemplo, ela vai ser muito mais cara do que o que você pagava para sua mão de obra intelectual, né? Certo. Igor, foi um prazer conversar com você. Eu espero que a gente também tenha outras oportunidades, falar muito mais sobre mineração, licenciamento ambiental. Você também trabalha muito com georreferenciamento, né? Então a gente tem muito assunto para falar. Eu acredito que isso todo mundo tem curiosidade, quer começar a trabalhar e as dicas que você e outros consultores podem dar aqui para a gente, elas são fundamentais para quem está querendo iniciar
nesse meio, né, de consultoria e processo minerário. Como é que a gente consegue achar você na internet e acompanhar o seu trabalho? Bom, hoje em dia tem que estar na mídia, né? Então, o meu Instagram ele é pessoal e profissional, também compartilho muito do meu dia a dia lá no meu Instagram, que é @lealigor, tá? Tudo junto. O meu LinkedIn também começa a movimentar lá o meu dia a dia, os meus serviços, tudo que eu já fiz aí na minha vida profissional, que é Igor Leal. E é isso aí. Certo. Eu queria te agradecer novamente e dizer que em breve nós teremos também outros consultores, outros profissionais. Em breve a gente vai falar de assuntos como engenharia florestal, técnicos da engenharia ambiental, para falar um pouquinho também sobre consultoria com indústrias, processos de supressão vegetal. Fique atento aqui às nossas redes. Em breve teremos mais novidades. Isso aí. Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer participar.